Voltei. Esses dias eu postei no Instagram um stories, né, sobre o meu cabelo e falei que eu sempre fui a pessoa que de longe as pessoas sabiam quem era eu quando iam me procurar em algum lugar por conta do meu cabelo, tipo um show, um evento, sei lá, ou vou sair com os amigos aí, quem é a Camila? A Camila é do cabelo laranja, do cabelo roxo, Marsala, né, do cabelo loiro. E meu cabelo é ondulado, ele tá mais liso porque eu cortei. Sempre que eu corto, ele fica assim. É a terceira vez que eu corto, né, sozinha na vida. Eu que corto ele. Até os meus 14 para 15 anos, minha mãe que cortava. E aí, eu nunca mais cortei. Fiz uma promessa pra minha avó. Eu acho que eu tinha 9, 10 anos por aí, eu fiz uma promessa pra minha avó que eu não cortaria o cabelo, que eu deixaria ele crescer e bater na bunda. E aí, desde então, deixei crescer, fiz corte, assim, tipo, não mexi no comprimento, mas minha mãe fazia cortes, eu nunca gostei dos cortes, porque meu cabelo era um liso armado, eu alisava ele, né, fazia chapinha. Eu nunca fiz progressiva, mas eu tive a brilhante ideia de a minha mãe, ela tem um perfil muito eu faço as coisas do meu jeito, do jeito que eu pus na minha cabeça. Às vezes eu sou um pouco assim também. Todas todos nós somos, né, mas minha mãe ela tem uma leve mania de não ler o rótulo, não ler as instruções, não pesquisar antes e fazer o que ela põe na cabeça. E aí comprou uma progressiva, caseira, daquelas que aplica em casa, e era pra aplicar depois estava escrito na progressiva, lava o cabelo, aí depois aplica, aí seca com produto nele, seca fazendo escova e faz chapinha. Como que minha mãe isso é o que estava escrito, como que minha mãe fez? O cabelo estava alguns dias sem lavar, meio embaraçado, ela penteou o cabelo seco mesmo e passou. O que que eu fiz? Passei também nas pontas, que era onde sempre meu cabelo sempre foi liso na raiz, então aonde que ondulava? Ponta e a franja, eu sempre tive uma franja que fazia muitas ondas. E sempre foi assim. Recentemente, tem 1 ano, que a minha franja tem ficado assim, desse jeito assim, lisa, eh, sem eu ter que fazer muita coisa. Mas ela tem esse acho que dá pra ver aqui, esse cabelinho aqui, só que ela não ficava assim, ela ficava igual esse fio aqui. Nossa, eu não tenho nenhuma referência. Eu posso vocês podem dar uma olhada nas minhas fotos do cabelo mais claro, quando eu era loira, que a frente, tipo, uns 3 dedos aqui, ondulava tudo, e aqui pra trás mantinha, liso. E aí, como era isso que eu queria, né, de tirar a franja lisa, deixar a franja lisa e as pontas, assim eu fiz, passei a progressiva. Só que o cabelo da minha mãe começou a cair, deu muito ruim. O cabelo da minha mãe começou a cair, aí a gente foi na minha madrinha de crisma, que era vizinha nossa e amiga dela. E aí ela cortou o cabelo da minha mãe, penteou e deu um jeito. Aí a gente ficou todo mundo desesperado, meu Deus. Eu só fui lá ver o meu cabelo e resolvido. Ele ficou bem quebrado. E aí eu não me lembro se eu cortei ou não. Mas provavelmente eu devo ter cortado. Aí essa foi a última vez que eu cortei. Aí, foi. Eu acho que eu cortei, assim, uns 2 dedos. A minha madrinha cortou, né? 2 dedos. E também cortou da minha mãe. E aí minha mãe, ela tem uma mão boa. Então o cabelo cresce rápido. Acho que por isso que eu tenho uma mão boa também. Quando eu corto, o meu cabelo cresce muito rápido. Hoje a gente sabe que tem a ver com. eh, Nossa, eu tô péssima. Que horas são? É 2 horas da manhã, né? Eh, mas tem a ver com genética, tem a ver com por dentro da gente, né? O que você come, seus hábitos, tudo isso pro seu cabelo e unhas crescer, a gente sabe, já, a ciência já tá aí pra dizer. Mas eu também acredito nessa superstição de mão boa, de cortar na lua cheia, lua minguante. E aí, minha mãe, eu pedi pra minha mãe aparar as pontas. Eu lembro que depois desse episódio aí do cabelo, da progressiva, ela cortou mais uma vez aquele corte que eu odiava, que era o corte repicado, de jogar ele todo pra frente, molhado, cortar ele reto aqui na frente e depois jogar ele pra trás.
odiava, mas era o único jeito que minha mãe cortava que fazia sentido, porque ela cortava atrás e ficava torto, ficava assim o cabelo. E aí só pra frente que dava certo. E aí, e mesmo dando certo, dava errado pra mim, porque eu não gostava. E aí eu fiz essa promessa pra minha avó, nunca mais que eu não ia cortar o cabelo até ele batesse na bunda, né? Essa era a promessa. Aí ele cresceu, 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 e aí quando eu fiz ali uns 14, 15 anos, eu decidi cortar sozinha. Falei, vou arriscar. Aí eu não gostei muito bem do comprimento que ele ficou uma coisa meio média aqui. E aí eu comecei a pesquisar vídeos no YouTube, como cortar o cabelo, como cortar os cabelos sozinha e tal. Não deu muito certo, mas eu gostei, né? Aí eu falei, pelo menos não ficou tão ruim assim, eu não me olhava no espelho e me via tão feia. E aí, nessa época também, dos 15, dos 14 aos 15, eu tive uma experiência na vida, onde eu morei um mês em outro lugar. Depois eu conto essa história pra vocês, mas eu morei um tempo em outro lugar, né, sem ser com os meus pais. E se eu ia ser uma pessoa que eu ia abrir mão da vida social, né, eh, spoiler, fui morar num convento. Eu não ia ter que fazer mais chapinha, né, no cabelo, porque eu não ia me importar mais tanto com a minha imagem, né, o meu propósito seria outro nesse ambiente. Então parei de usar, foi aí que eu entrei na transição pra usar o cabelo ondulado. E foi a melhor coisa que eu fiz. E aí quando eu voltei do convento, né, dessa experiência de um mês, eu voltei pra casa, e aí eu cortei novamente o cabelo, mas aí eu fiz um corte legal, assisti vários vídeos, já acumulei também com os conhecimentos que eu tinha de como que corta o cabelo e tal. Olhando no espelho o que fica bom em mim, o que gostava, o que eu não gostava, fiz um corte que eu gostei na época e não estava alisando mais. E foi um processo, às vezes eu alisava só a franja pra, né, me sentir mais bonita e tal. E aí pintei de marsala, fiquei um tempão com cabelo marsala, acho que uns 7 meses, 1 ano, sei lá, acho que por aí. E aí depois que ruiva laranja, aí eu errei tudo sozinho, tá? Pintando sozinho em casa. Aí eu errei o tom do meu ruivo, e aí o que era pra ficar um ruivo laranjinha, tipo Marina Rui Barbosa, ficou meio loiro. Eu coloquei mais da tinta loira do que da tinta laranja. E aí ficou uma tinta loira que eu não gostei. O tamanho do meu cabelo era esse aqui, mais ou menos, ó. Tirando esses dedos aqui assim. Loiro, curto loiro. Aí eu odiei, aí eu chorei, entrei em crise. E aí fui taquei aquela tinta casting creme gloss, que ela vai saindo com o tempo. Aí peguei castanho, passei e me amei. Nossa, é isso, me sinto bonita, bonita natural, fase nova, aí primeiro emprego, saí da escola, tudo novo, cabelo novo, tava tudo perfeito, né? Uma nova mulher. E aí eu fiquei com esse cabelo, e ele foi crescendo e eu não tinha nenhuma intenção, assim, vou deixar ele crescer porque eu gosto de cabelo grande ou algo do tipo, não. Só fui deixando. Eu gostava de como ele ia crescendo, eu ia me sentindo bonita com ele crescendo. Aí eu fui e pintei de novo quando ele ficou desbotando, eu pintei com um castanho escuro, quase preto, mas eu nunca mais coloquei preto, porque nessa época aí que eu acho que foi antes da progressiva, porque essa época da progressiva eu tinha 11, 12 anos, e aí quando eu fiz 12 anos, eu pintei ele de preto, e aí ele desbotou pro vermelho e eu odiei, e eu prometi pra mim mesma que eu nunca mais teria cabelo preto, preto, preto azulado. Seria do castanho claro pra baixo de claro, assim, sabe, ou é pra cima. Não lembro como que funciona a questão da numeração das cores, mas enfim. Falei: nunca mais eu vou, eh, pintar o cabelo de preto". E, dito isso, nunca mais usei preto mesmo no cabelo. O mais escuro que eu pintei foi castanho, castanho normal, desde então, só que ele ficou bem escuro.
E aí depois eu fiquei um bom tempo, ele cresceu, e aí em 2022 eu fiquei loira. E aí, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando eu pintei, eu não gostei muito, vou ser bem sincera. Mas eu falei, ah, é isso, é o que tem pra hoje. Ele vai crescendo, vai ficar uma vibe meio caiçara, meio praiana. Combina com a textura dele, né, que é ondulado, vai dar bom. E deu mais que bom, deu perfeito, assim. Foi um dos meus melhores cabelos. Eu me sentia muito bonita. Era uma fase que, se eu não tivesse com o cabelo bonito, eu acho que eu tinha tido depressão. Porque, assim, eu tava usando aparelho, então eu tava me sentindo muito feia. E hoje, pensando na época, assim, eu não estava me sentindo tão feia quanto eu quando eu olho as fotos. Quando eu olho as fotos, eu penso: "Meu Deus, o aparelho me estragou". Eu não me sentia bonita de aparelho. E aí eu não via a hora de tirar. E aí, eu saí do loiro porque, assim, ele estava lindo, perfeito. Aí quando o loiro ficou aqui, né, e aqui tudo grande, eu fui e tentei clarear aqui em cima, né, pra ficar uma coisa mais clara. Aí ficou um negócio meio ruivo. Não gostei. Achei péssimo, talvez porque eu estava habituada com um tom mais escuro aqui. E aí, de 1 ano, né, que ele ficou mais escuro aqui, crescendo. E aí eu odiei, e aí na mesma semana que eu pintei e eu odiei, eu pintei de castanho novamente. Só que eu pintei de castanho, ficou bem escuro, fui pra praia, quando voltei ele voltou clarinho assim, como se fosse desbotando o castanho. E aí, tive crise. Ah, porque tá muito claro, tá muito tá, não tem uma cor, não tem nada. Aqui o castanho de novo. Aí ele ficou mais escuro. Aí eu não gostei muito. Aí eu lembro de ter ficado a raiz mais clara e as pontas mais escuras. E alguém infeliz fez um comentário no meu antigo trabalho que era normalmente ao contrário, né? A raiz que fica mais escura e as pontas mais claras. Aí eu fiquei endoidei. Nossa, realmente, tá muito cara de mal cuidado, sabe, de bagunça mal feita. E aí eu fui e pintei todo ele pra ficar todo escuro, assim. Aí não contente com ele todo escuro, ah não, antes de escurecer ele todo, eu clareei só as pontas primeiro, aí só que ficou uma coisa meio alaranjada, não curti assim, durou acho que 1 mês. Aí foi que eu tentei escurecer só as pontas, aí eu escureci só as pontas, só que aí não combinou com a raiz. Aí fizeram aquele comentário, e aí eu fui e escureci ele todo. E aí tentei aguentar o máximo que eu pude, só que aí ele estava muito estragado, muito poroso. Eu também não sei dessas coisas de cronograma capilar e essas coisas. E aí, eu simplesmente odiei como ele estava, o tempo foi passando, aí eu troquei de emprego também, aí entrei num emprego que eu não tinha nem tempo de respirar sequer, então eu não tinha nem tempo de cuidar do cabelo, né, de fazer uma hidratação, de tomar um banho, normal, assim, eu tomava um banho voando pra correr para o trabalho, pra não atrasar, e mesmo assim, às vezes eu atrasava, e assim, era um estresse, enfim. E aí, foi uma fase muito ruim e refletiu no cabelo, porque eu também comia mal, né, ele não estava muito legal, aí eu tentei pintar pra melhorar, e aí eu lembro de ver um post que infelizmente eu vou concordar, às vezes você quer mudar o cabelo, quer fazer uma maquiagem, quer fazer um procedimento estético no rosto, porque você não tá se sentindo bonita, mas não é sobre o seu rosto, é porque você engordou. E eu, infelizmente, tive que concordar com isso. Que nada vai te deixar tão bonita, nenhum corte de cabelo, nenhuma tintura, nem fazer sobrancelha, nem colocar cílios, ou fazer alguma coisa no rosto de procedimento estético, nada vai te fazer, te fazer sentir realizada, de fato, a não ser você voltar para o seu peso ideal do corpo. E aí eu não digo estética, tá? Eu não tô dizendo que você tem que ficar magra porque o magro que é bonito. Mas que quando você tá acima do seu peso, sim, isso reflete na forma que você se vê. E aí, quando eu vi isso, eu falei, realmente. Eu tive várias crises, aí cortei o cabelo, né? Estamos aqui com a prova viva. Tem alguns meses que eu cortei o cabelo.
porque eu não estava me vendo mais no espelho, e eu não entendi o que que era, o que que eu precisava fazer, aí troquei aí escureci. Aí não gostei, aí clarei ele um pouco, ele tá mais claro, agora tá crescendo a raiz, e eu vou deixar ele assim, porque eu gostei desse jeito. E eu entendi que não é sobre o meu cabelo, porque aí eu voltei a me alimentar melhor, a dormir melhor é um ponto, porque assim, eu tô dormindo mais, tô tendo, né, a possibilidade de dormir mais, mas eu não tô dormindo corretamente, né. Por exemplo, agora são 2h, mais de 2h, e eu tô aqui. Mas eu sei que eu vou poder dormir até mais tarde amanhã, que é domingo. E, enfim, a gente às vezes associa o problema a uma outra coisa. "Ah, eu não tô me sentindo bonita, vou cortar o cabelo, vou pintar o cabelo, vou fazer um corte no meu cabelo, né, não vou mudar o tamanho, mas fazer um corte, passar maquiagem". Tentei várias alternativas, mas no final, agora que eu tô bebendo água certinho novamente, que eu tô passando muito menos estresse, eu tinha muita caspa aqui, ó, de tipo fazer assim, dá pra ver as crostas de caspa. E aí desde que eu saí do emprego que eu estava, o emprego que eu não tinha tempo nem de tomar um banho e lavar o cabelo, desde que eu saí do emprego, eu não tenho mais essa caspa toda. Então, desde que quando você acha que o problema tá em uma coisa, então eu não estava me vendo no espelho, eu achava que o problema era a minha aparência. Só que o problema era a vida que eu estava levando, eu não comia direito, eu trabalhava com pessoas horríveis, eu estava cercada de coisas ruins à minha volta, eu não tinha tempo de qualidade, qualidade de vida, não tinha nada. E aí isso refletiu o quê? Na aparência, onde você não se sente bonita, porque você não tá feliz, né. Quem não tá feliz, pelo menos na minha concepção, eu quando eu não tô feliz, eu não vejo problema nos outros, eu começo a ver problema em mim. Tudo meu tá ruim, porque eu não tô feliz. E aí, eu melhorei, né, dá pra perceber pela minha pele, mas também essa percepção da melhora, de que você precisa melhorar, né, tipo, essa virada de chave de você precisa melhorar, ela não acontece sozinha. Agradeço muito a a Camila, que teve coragem de sair daquele ambiente sem ter que fazer movimentos, por exemplo, a real é que, assim, eu fui demitida, mas eu não tentei mudar o cenário, né. "Ah, mas tem certeza", sabe, que pessoas fazem ao ser demitido. Eu não fiz, porque no fundo eu sabia que seria melhor pra mim, né. Eh, eu tinha uma responsabilidade, meu trabalho é com pessoas, então eu tinha responsabilidade com algumas coisas, e eu falei pra finalizar essas coisas, o ciclo, mas que eu queria sair também, que eu não tudo bem sair, mas eu precisaria finalizar, e aí o que foi dito pra mim é que não precisava, que não, já que estava acontecendo aquela conversa ali, era melhor que encerrasse ali mesmo, e que não existisse um pós, então, tipo, não existisse eu continuar por mais uma semana e tal. E, enfim, melhor coisa que me aconteceu. Mas é difícil a gente perceber que a gente precisa sair do ambiente, principalmente quando a gente precisa de grana, né, quando a gente é pobre. Só que tudo isso do meu cabelo, por quê? Contei toda a história do meu cabelo, e aí esse insight que eu tive pensando no cabelo, que eu iniciei o vídeo falando, é que eu queria muito, ter um cabelo marcante como antes, que eu queria muito ter o ímpeto que eu tinha para algumas coisas como antes. E aí, o pensamento, né, acho que insight fica muito coaching, né, então vamos trocar essa palavra insight por reflexão. A reflexão que eu queria trazer aqui por que que a gente fica tentando buscar ser a nossa versão de antes, né? Ou por que que eu fiquei tanto tempo, assim, tentando voltar a ser como eu era antes? Talvez algumas pessoas se inspirem nas outras, no sentido de: "Ah, eu quero ser como fulano, eu quero fazer como fulano".
E eu sempre me inspirei em mim mesma do passado. Eu sempre quis voltar a ser corajosa como eu era, eu sempre quis voltar a ser, feliz como eu era. Eu sempre, olhei pra minha eu do passado, principalmente ali no início de 2000, do início ao fim de 2019, que foi um ano muito diferente, muito legal pra mim. E eu olho pra quem eu era e falo: "Nossa, eu queria algumas coisas novamente". Mas pra quê? E por quê? E nem faz sentido, sabe? Faz sentido? A pergunta correta deveria ser: faz sentido? Eu não sou mais a mesma pessoa, eu não quero mais as mesmas coisas, eu não gosto mais das mesmas pessoas, eu não sinto, na verdade, nada parecido com antes, assim. Eu não sou nada parecido com antes. Por que que então eu tenho que ter um sentimento igual, um ímpeto igual, sabe? Não tem como voltar a ser igual ao que eu era. Na verdade, seria ruim voltar a ser. Tem uma frase muito clichê também, eh, que é o pessoal, eu não vou saber falar exatamente, mas é tipo assim: "A pior coisa é você estar no mesmo lugar que você estava ontem". O pior castigo pra você não é tentar errar ou fazer uma coisa diferente pra um lugar diferente, não. A pior coisa é você estar hoje no mesmo lugar que você estava ontem. Não ter aprendido algo novo, não ter tido uma percepção nova, uma visão nova da vida, não ter tido uma reflexão nova, sabe? É você ser a mesma coisa de antes. Essa é a pior coisa que pode te acontecer. E acho que eu retiro o que eu disse, isso não é clichê. Acho que isso é importante, porque senão que o clichê não seja importante. Eu amo coisas clichê, acho coisas clichês super importantes, mas também eu luto muito contra ficar repetindo coisas clichês, mas essa reflexão específica o importante é só não estar igual como você estava, é só não fazer a mesma coisa que você já fez, fazer diferente, tentar diferente. Ou pelo menos o fato de você fazer mais uma vez, você já não tá igual ontem, porque você tá fazendo pela segunda vez uma coisa. Então você já tá melhor naquilo, porque aquilo já se tornou algo conhecido pra você, sabe? Então, a pior coisa é você sentir que você tá igual ontem. Mas, se você parar pra refletir, se você parar pra analisar, você não tá igual ontem. Se você parar pra pensar bem, se você repetiu hoje uma coisa que você fez ontem, você já tá melhor naquilo, até se for uma coisa ruim, até se for uma atitude, um ato de procrastinação, você tá melhor na procrastinação. Parabéns, bem-vindo ao bonde. Então agora você vai sair disso, agora que você percebeu isso, você vai sair disso. Que esse aqui é o meu processo também, vem, vamos juntas. Mas você já tá melhor em alguma coisa, né, porque você tá fazendo pela segunda vez. Porque quando você faz qualquer coisa pela primeira vez, você faz errado, você falha. E quando você faz pela segunda, você já faz um pouco melhor. E a terceira, a quarta, a quinta, pra o dia que você estiver sendo a melhor naquilo, que não seja procrastinação, por favor, não sejam a melhor na procrastinação. Até porque esse lugar é meu. Até parece. Não quero esse lugar mais. Também não quero passar coroa pra ninguém. Eu quero todo mundo saindo da procrastinação. Todo mundo deixando de ser procrastinadoras e procrastinadores. Mas enfim. É... Pra você ser a melhor no que você quer ser, você precisa fazer errado no começo. Você precisa errar 5 vezes. Você precisa tentar várias vezes, né? E é clichê? Mas é o que eu falei. O clichê é bom também. Muita coisa clichê é muito boa. Muita coisa clichê não é que não é boa ou ruim, mas é vazia. Algumas coisas clichês, algumas frases e coisas assim de efeito. Mas eu acho que essa deixa uma mensagem de constância, né. E a reflexão toda da história do cabelo me trouxe até aqui, porque por que que eu quero tanto ter um cabelo como antes? Porque eu quero ter tanto a por que que eu quero muito ser de novo como eu era antes? Será que tem a ver com tudo que eu aprendi? E aí que se eu tivesse a mesma idade, tipo, se eu voltasse aos 20 anos, eu faria melhor? Não sei, acho que não. Mas se eu voltasse com a cabeça que eu tenho hoje, e aí eu voltasse para os 17, na verdade, né, porque em 2019 eu tinha 17 anos.
Se eu voltasse com a cabeça que eu tenho hoje pra lá, será que eu seria realizada, sabe? Porque foram os erros que eu cometi que me fizeram ser o que eu sou hoje. Totalmente. É clichê, mas é verdade. Eu só sei o que eu sei hoje porque eu quebrei muito a cara. Poxa vida. É... E é isso. Que vontade é essa? Que a gente fica de querer voltar a ser, fazer e falar como antes. E ter cabelos e roupas e jeitos antigos. Pra quê? Por quê? A gente precisa mesmo? Fica aí a reflexão.